Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Acorda Sucupira de 20 de janeiro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Então, vamos ao que interessa, né? Hoje, dia de posse do Donald Trump e expectativa para ver, afinal de contas, quais serão ali os atos executivos, né, que ele vai assinar. Aquela foto que fica famosa, depois o pessoal faz meme, né, do presidente mostrando um livrinho, que é a assinatura ali de algumas medidas que ele acha que são mais importantes. A expectativa é que chegue a 100 medidas assinadas no dia de hoje pelo presidente Trump, e entre elas as tarifas, né, tão esperadas, e algumas medidas para deportação aí de imigrantes ilegais. Tem uma história de que haverá uma grandíssima deportação de imigrantes na terça-feira já, né, amanhã, e as tarifas que a gente vai finalmente descobrir qual é o tamanho dessas tarifas, né? Lembrando que na semana passada o Trump teve, ou foi no fim de semana agora, o Trump teve uma ligação com o Xi Jinping na China e que aparentemente, segundo relatos, foi extremamente amigável. Isso acabou esfriando um pouco essa história e ajudando a acalmar um pouco os mercados também. Mas o Trump, ontem mesmo, num discurso que ele fez, ele falava sobre, como é que se diz, que vai impor as tarifas, que vai cortar imposto. E aí aquela coisa de político, né? Vai acabar com a inflação, vai reduzir preços, mas isso, embora você até consiga com uma canetada ou outra, a gente já viu isso acontecer com a energia elétrica aqui na época da Dilma, sempre tem um efeito rebote lá na frente, que as coisas ficam muito piores quando você tenta controlar preço com ato administrativo. Não acho que não é isso que o Trump está falando. O que ele está dizendo é que com as tarifas é, ele consegue fazer com que a produção fique nos Estados Unidos, e isso poderia é, ajudar de alguma forma o controle da inflação, o que na verdade não faz muito sentido, porque essas tarifas vão fazer com que as importações fiquem mais caras, e os salários nos Estados Unidos para a produção são mais altos, então os produtos ficam mais caros, até porque vão ter menos concorrência de produtos mais baratos importados. Além disso, essas tarifas, por exemplo, contra a China, também elas podem ter um efeito cascata no mundo, já que, por exemplo, a Europa tem um receio muito grande de que tarifas, né, se você dificultar a exportação chinesa para os Estados Unidos, esse excesso de produtos seja direcionado para a Europa, e aí causando mais problemas para a economia europeia, que aí pode também como é que se fala, aumentar tarifas ou criar alguma barreira para os produtos chineses lá, né? E isso vai virando um efeito cascata para tudo que é lado. De qualquer maneira, a expectativa para a próxima reunião do Fed, né, ainda sem saber qual vai ser quais serão as tarifas do Trump, né, anunciadas agora hoje, né, mais tarde. O processo todo começa aí mais ou menos por uma da tarde no horário de Brasília. Então lá para o final do dia a gente já deve ter essas tarifas mais claras, para que todos saibam qual o peso disso, né? Mas mesmo assim, as previsões aí para a próxima reunião do Fed, que é em 29 de janeiro, é de 99,5%, segundo o CME Group, de manutenção da taxa, né? Por que eu estou falando isso? Porque todas essas tarifas e deportações, né, indicariam para a maior parte dos economistas e analistas que você vai ter um dólar não, você vai ter uma inflação mais alta, e isso deve gerar um efeito para o Fed de aumento da taxa de juros ou de fim daquelas previsões que a gente tinha de corte. Hoje, ainda a previsão de corte começa lá em junho,
você tem mais do que 50% de expectativa de corte, né? Então tem uma parada que pode ser um pouco mais longa e não era esperada, era esperada uma parada como um respiro e depois você volta, mas agora já tem essa parada mais longa e só em junho, então você vai ter um corte, uma expectativa de corte mais alta do que manutenção, né? Dá para maio, você tinha março e maio, né, que são as próximas reuniões, você tinha a expectativa de redução aí na casa dos 48%, mais ou menos, 50% um mês atrás, e agora isso caiu aí para 30 e poucos por cento, né? Chegou a 28 uma semana atrás, em função das notícias melhores, né, daquela história de que as tarifas seriam faseadas, não seriam tão altas, mas e aí deu uma melhorada para esses últimos dias, mas a gente ainda tem que ver o que exatamente era só campanha e o que vai ser o Trump efetivamente na presidência dos Estados Unidos. Eu, se tivesse que apostar, apostaria que ele deve fazer um barulhinho mais alto agora com o Canadá, México, para dar uma assustada mesmo. E depois a gente vai ver as tarifas de uma forma um pouco mais claras, né? Enquanto isso, lá no Japão, na sexta-feira, tem decisão dos juros. Por que que é importante? Porque aquela história do carry trade, lembra? Que é quando você empresta dinheiro a uma taxa de juros mais baixa e vai aplicar uma taxa de juros mais alta, muita coisa disso é feita via taxa japonesa. Você vai lá no Japão, que é praticamente o último, praticamente não, é o último lugar do mundo que ainda tem taxas ali perto do negativo, né? Levemente negativas, mais curtas. Você empresta dinheiro lá, vem para o Brasil e aplica em juro brasileiro aqui. Aí você tem o câmbio e isso pressiona o câmbio, né? Quando você tem que desfazer a posição. Por quê? Porque quando você chega aqui, você compra real e vende dólar, certo? Porque você pegou dinheiro lá no Japão, trouxe, transformou em dólar, trouxe para o Brasil e aí você transforma em real e aplica no juro brasileiro. Quando você faz isso, então você vende dólar. O dólar tem uma pressão vendedora, né? O câmbio se aprecia, né? O real passa a valer mais frente ao dólar. Quando você tem que desfazer isso porque o custo do empréstimo lá no Japão ficou alto, você pode ter uma pressão no dólar. Isso vai acontecer na sexta-feira. Isso teve um efeito lá atrás, uns meses atrás, que o dólar deu uma disparada e depois voltou, mas foi um efeito global e o pessoal acha que a maior parte desse movimento já foi feito, então a gente não vai ter nada muito grave na sexta-feira, mas é bom ficar olhando, é o Japão voltando aí a níveis positivos de juros em todos os vértices da curva, né, por assim dizer. Bom, além disso, no cenário internacional ainda tem a repercussão do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, né, que deve trazer o dólar, não, o petróleo aí para níveis mais baixos, né? Lembrando que na quarta-feira o petróleo chegou, petróleo tipo Brent, chegou a custar 82,50 com essa diminuição de temperatura ali no Oriente Médio com um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. De lá para cá, né, a gente já tinha muita notícia dizendo que isso sairia muito em breve. De lá para cá, o petróleo chegou a 80 dólares, né? Agora está 80 dólares e 38 centavos aí em Londres. E o que que isso tem a ver com a gente especificamente, né? Dólar, o petróleo mais alto, gasolina mais defasada, uma vez que, né, uma pressão com o petróleo mais alto, você tem uma pressão mais alta, mais forte, para que a Petrobras reajuste os combustíveis. Segundo o último levantamento aqui da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, você tinha, então, na sexta-feira, o diesel com 95 centavos de defasagem, e aí já chegando perto daquele limite que eu falei para vocês que da outra vez foi de 1,20, né? Que o último reajuste no diesel foi quando o diesel estava defasado em R$ 1,20. E aqui a gasolina nos polos da Petrobras com 0,42, né? 42 centavos de deságio
né, de desconto sobre o preço internacional, ou o preço que seria com o PPI, tá bom? Dado, né, e aí passando agora para o Brasil mesmo, dado a, a pressão que o governo, o calor que o governo sentiu com essa história do Pix, né, que taxação do Pix, fake news disso, outras que não são fake news e que complicaram muito mais o governo. A entrevista do Haddad na sexta-feira, que foi um show de horror, né? Como é que o ministro da Fazenda não tem resposta para absolutamente nada, né? A não ser, porque não tem censura nas redes, então o povo fala o que quer, né? Quer dizer, defendeu a censura. É culpa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Quer dizer, 2 anos depois a culpa ainda é do Bolsonaro. É tipo adolescente, né? O adolescente não. O cara já está com 30, 40 anos e está culpando o pai e a mãe, né? Pelo que aconteceu quando ele tinha 12. Amigo, tudo bem, né? Você tem uma época que você pode ser traumatizado por isso, mas depois você tem que assumir sua vida e levar as coisas para frente, né? Não quero minimizar aí traumas de ninguém, mas a maior parte dos traumas, ou do que as pessoas dizem que são traumas, né? Ou se defendem dizendo, não, mas é que meu pai era muito duro com isso, minha mãe era muito não sei o que com não sei o que lá, acabam sendo, né, na minha modestíssima opinião, um pouco de desculpa para a gente justificar aí algumas falhas e alguns problemas que a gente não quer enfrentar como adulto, né? Mas, como aqui não é, a conversa não é sobre psicologia, e eu nem sei muito sobre o assunto, então vamos voltar aqui para o meu métier, que é o Haddad, então, dando desculpas, né? Como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu coloco ela no colo de quem eu quiser, e o Haddad colocando a culpa em todo mundo, né? Inclusive na imprensa, né? Teve uma pergunta da Thaís Herédia falando, olha, vocês não conseguiram se comunicar direito, não conseguiram explicar, e aí deram chance, né? Não tem credibilidade, e aí deram chance para que isso acontecesse, essa história do Pix. E aí ele responde dizendo, vocês também não, da imprensa, porque vocês falaram, não tem credibilidade nenhuma, e então essa história do Pix acabou avançando. Bom, isso ainda vai dar pano para manga, vai ter em algum momento uma conversa de novo sobre essa história do Pix, então é só aguardar, aguarde e confie, né? Bom, além disso, a gente tem então é, uma coisa que eu queria, só para a gente terminar aqui, aliás, dois pontos. Um é o Vale Gás é o outro. O primeiro ponto é que tem hoje 2 leilões de dólar, dólar de linha, que chama, né, que é uma venda de dólar com compromisso de recompra do Banco Central. O Banco Central vende o dólar para quem está precisando e avisa, olha, eu vou recomprar isso a tanto em tal momento, né? Coloca uma taxa de juros aí e para não, e normalmente faz isso para não pressionar o câmbio, porque pode ter alguém aí precisando de dólar, talvez já tenha a informação de que tem alguém precisando de dólar, e para não sujar mais ainda, né, o câmbio, para não pressionar muito mais o câmbio, ele oferece então esses 2 bilhões, serão 2 leilões de 2 bilhões, aliás, com valor máximo de 2 bilhões, e então é isso, né, o leilão de linha, você vende o dólar aqui para o empresário, para quem precisa, com o compromisso de que você, Banco Central, vai recomprar o dólar lá na frente. Isso garante, ou pelo menos ameniza, movimentos mais fortes no dólar, tá bom? E por fim, tem uma notícia no Estadão e na Folha falando: o governo está sem dinheiro para o Vale Gás, etc. E tal. O governo não está sem dinheiro para o Vale Gás. A ideia do governo, que é de lá de setembro, é utilizar um fundo aí do pessoal que produz petróleo, que é pago pelo pessoal que produz petróleo, para financiar o Vale Gás. Por isso que no orçamento esse dinheiro não está constando do jeito que deveria, porque ele vai dar uma volta no orçamento e utilizar esse fundo para pagar o Vale Gás. Então é aquilo que a gente já tinha falado, é uma forma de você, como é que se diz, falsear, de certa forma, o resultado primário. E por isso que eu tenho falado já há alguns meses que o resultado primário não vale absolutamente nada neste país. E por isso também que você ouve tanta gente falando agora sobre o tamanho da dívida pública, né? A dívida nominal, já com pagamento de juros, porque é o único jeito que a gente tem de olhar
e ver o que está acontecendo realmente com as contas brasileiras, beleza? Porque no fim das contas, se você não faz dinheiro suficiente para pagar suas despesas, você tem o tal do déficit primário, mas se você não considera algumas despesas, você talvez tenha até superávit primário. Mas quando você vai olhar lá na frente, como você não considerou despesas, mas você pagou a despesa, você teve que emprestar dinheiro. Isso é visto com facilidade no tamanho da dívida pública, que não para de crescer e que tem preocupado. Segundo a Haddad, é uma preocupação da Fazenda, mas eles ainda não têm nenhum plano para fazer novos cortes de despesas e ainda ele não falou isso, mas a verdade é que o governo ainda está apostando em um aumento de receitas, isto é, mais impostos. Bom, só um aviso final aqui, desculpa o tamanho hoje, ficou um pouquinho mais longo porque está um pouco mais cheia aí a agenda. Lembrando, tem IPCA 15 também essa semana, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Só lembrando, a partir de hoje, então, quem quiser contribuir com o Esquina Sucupira, está aberta lá a abinha de contribuições, o botãozinho ali de contribuição, se você quiser ser um assinante anual ou mensal, estão lá os preços. E para quem vai ser o assinante VIP, né, o assinante fundador, o membro fundador, que eu coloquei o nome de cidadão sucupirense, o dinheiro que for pago para o Esquina Sucupira vira desconto integral na mentoria individual que eu faço, tá? Com algumas pessoas. É até interessante que eu recebi um recado no fim de semana, que eu ainda não respondi, mas vou responder já já, sobre se eu faço isso ou não. Já faço há algum tempo, então se alguém tiver interessado e for assinante cidadão sucupirense, pode descontar o valor total que foi pago para o Esquina Sucupira da mentoria individual. Beleza? A gente se vê amanhã, se tudo der certo. Bons negócios a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!